Olá, eu sou o Mestre dos Calvos e vamos aqui para mais um dia, o dia 17 de fevereiro, o mês das paixões e emoções, com Epiteto. Então vamos lá. É inteiramente impossível unir a felicidade ao anseio por aquilo que não temos. A felicidade tem de tudo o que ela quer, e como os bem alimentados não deveria ter fome ou sede. Bom, vamos lá para o nosso mapa mental então. O que aconteceu aqui que parece que tá meio fantasmagórico, né? Meio... é porque eu tô usando o tablet. Eu tô usando o tablet aqui para poder iluminar, porque queimou a luz aqui do quarto e eu tenho que produzir, e essa semana tá muito corrida, não vou conseguir passar em algum lugar para poder comprar. Então, muito provavelmente vai ter alguns dias aí que vai ficar desse jeito. Vou ver se eu consigo posicionar melhor, que, enfim, parece quando você liga a lanterna, né? Que aqui embaixo, aí fica meio fantasmagórico, mas vamos lá, né? Que não é o intuito do vídeo. Felicidade interna, vamos lá. Eu já deixei tudo aberto, que deixei tudo expandido, né? Enfim. Vamos só fechar isso aqui, pronto. Natureza da felicidade, né? Que é a autossuficiência e o contentamento com o presente, né? Então, o que acontece? Como a gente viu lá, a gente tem que estar contente com a caminhada de fato, né? Porque a gente sempre fica associando, muitas das vezes, a felicidade com aquilo que a gente almeja, né? E não tem problema algum, né? Só que quando você foca muito em quando eu conseguir terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu comprar minha casa ou carro, eu vou ser feliz de verdade. E aí você compra, né, aquele objeto, ou adquire de modo geral, vamos dizer assim, né? Que pode incluir coisas não físicas, né? Vamos dizer assim. Não sei nem se encaixa na palavra não sei se nem se encaixa metafísica nesse sentido, né? Mas você adquire algo, né? Ou alguma coisa, e você tem o tédio de possuir aquilo, porque você conseguiu e vai falar, cara, tipo, era só isso, entendeu? Você vai ficar... não vai fazer sentido pra você, porque você ansiou tanto por ter aquele objeto de desejo, né? Que você não se importou com a caminhada, você não se importou com aquilo que estava acontecendo de fato, os momentos, né? Que são muito importantes, você não focou nisso, né? E você só ficou almejando aquilo e no fim, quando veio, você falou, cara, era só isso, né? Não tem mais nada além disso daqui. Você fica num vazio assim de, cara, tá, tudo bem, eu agora conquistei tal coisa, e agora? E depois, o que é que tem? Né? Tanto o pessoal fica almejando tantas coisas no futuro, né? Que a pessoa almeja até inconscientemente morrer. Porque a pessoa trabalha trabalha a vida toda, aí ela fala assim, quando eu terminar de trabalhar, quando eu aposentar, eu não vou fazer mais nada da vida. O pessoal faz isso, né? E, cara, quando você não faz mais nada da vida, quando só tem só aquele objetivo, que é um objetivo muito curto, né? Tá, tudo bem que você trabalhou a vida toda, mas você ainda tem um período, né? Então, em teoria, seria muito longo prazo. Só que não tem nada depois daquilo. E como você não vai fazer nada, e tudo que é parado, nada que tenha movimento, né? Ele é morto. Então o cara fala, eu não vou fazer nada. Então cada vez que você fala isso, você nutre depois que eu trabalhar eu vou morrer. Porque não tem mais nada para eu fazer, entendeu? Não tem nenhuma aspiração que eu queira fazer, né? Algum outro trabalho, alguma coisa voluntária, ensinar alguém alguma coisa, já que, né, teve uma experiência, né, durante a vida, estudar, ter mais sabedoria, enfim, tem N coisas, né? E a pessoa fala que ela não vai fazer nada, né? Pode até mudar o estilo de vida dela, que ela tem um tempo absurdo, né, para poder fazer o que ela quiser, né? Então, assim, não é para você ficar desejando somente
aquilo que o seu objeto de desejo. Você tem que ir em busca também de outras coisas e do presente, né? Você pode muito bem fragmentar esse objetivo em outros para você conseguir ter algumas alegrias, vamos dizer assim, durante o seu desenvolvimento, né? Às vezes o cara quer, sei lá, correr uma maratona. Ele vai começar com o primeiro quilômetro dele, né? Quando a pessoa não está fisicamente preparada, 1 quilômetro já é muita coisa, né? E ela vai correndo 1, aí ela já começa a correr 2, aí já é uma felicidade, entendeu? Porque ela não curte o processo, né? Agora super papo de coach. E a pessoa ela não curte o processo, né? De você ter a caminhada toda, a pessoa não foca no presente, né? Então ela sempre vai ficar ansiosa. Você pode perceber, eu vou dar de novo o exemplo do trânsito, né? Você fica ansioso por chegar lá e tá trânsito, não tem nada que você possa fazer. E você fica ansioso pelo final, pela chegada. Você não fica... fala, cara, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ouvir uma música, um podcast, alguma coisa assim. Porque você não vai helicopterizar seu carro e sair voando, né? Então, a única coisa que você tem que fazer é aceitar. Aceita do jeito que é, né? Que é uma coisa estoica, né? Você aceitar aquilo que você não tem... que você não pode controlar, né? Então, coisas que você não pode controlar... Deixa aí na mão do universo, né? Ou seja lá o que você acredita, ou deixa a mão de ninguém. Deixa na mão da vida. E você foca naquilo que você pode mudar, né? Aquilo que você tem plena consciência que você consegue fazer alguma coisa. Então é interessante que você vá e tenha mais consciência naquilo que você está fazendo, sabe? Sei lá, até mesmo lavar uma louça. Né? Se concentra naquilo, esteja plenamente naquele lugar que você tá, entendeu? Sempre foque naquilo, tá? E nossa senhora, eu fui lá enfim, né? Fui lá pro outro lado. Contentamento com o presente, que foi esse extenso comentário que eu fiz, né? A ausência de desejos. Bom, aqui eu acho que eu deixei um pouquinho radical demais, talvez, né? Na verdade, é interessante que você tenha o desejo por alguma coisa, né? Você almeje algo, mas de um certo modo que não fique muito... Você fique muito focado ou obcecado, melhor dizendo, por aquilo que você deseja. Porque aquele objeto de desejo, ele vai ficar tão... como é que eu posso dizer? Ele vai ficar... tão em evidência, você vai querer tanto aquilo que nada mais vai importar, nem o processo. Então você tem que viver o presente, porque o objeto que você almeja sempre está no futuro, né? E o futuro vai chegar sim, né? O futuro ele chega com esse objeto que você desejou tanto, e depois daquilo, porque quando você alcançar, tudo bem, super legal, feliz demais, né? Claro que quando você consegue ter uma meta do seu desempenho, por exemplo, físico, intelectual, ao invés de ser um objeto externo, né? Como comprar, não desmerecendo, né? Mas como, não tô falando que é fácil, né? Como comprar uma casa, um carro, né? Quando você coloca o esforço de um da sua tríade, vamos dizer assim, né? Que é o corpo, a mente, o espírito, né? Quando você coloca força para aquilo, para você se desenvolver, você percebe que você consegue se sentir mais pleno do que você comprando um objeto que você tanto queria, né? E às vezes a pessoa quer o objeto, quer aquilo, e pra quê? Às vezes ela só quer preencher o ego dela, ela não tem nem... como é que eu posso dizer? Ela não tem nem... Se ela for se perguntar pra si mesma, nem ela sabe por que ela tá indo atrás daquilo. Tem muitas coisas que você deseja e é puro ego, é puro apego, é puro apego à matéria. Você quer, você deseja tal coisa, você fica alimentando aquilo, mas muitas vezes no fundo você nem sabe por que você quer aquilo, não tem nem
um objetivo fim daquilo, né? Então, a gente tem que pensar nas coisas que a gente quer ter, principalmente as materiais, e ver se aquilo realmente vale a pena e por que a gente quer comprar aquilo e por que a gente quer obter tal coisa, né? Isso foca a gente no presente e a gente, pelo menos, vislumbra que aquilo vai te dar, sei lá, um conforto a mais, aquilo vai te ajudar de uma tal forma, né? Que vai ser... que você vai conseguir... naquilo é um degrau para você conseguir uma outra coisa. Então tudo isso você tem que planejar, entendeu? Por isso que eu falei muitas vezes de quebrar aquele... e quebrando os seus objetivos, não tem problema nenhum com isso, tá? E alimentar-se do que é interno, né? Então, assim, é o que eu falei anteriormente, mas só relembrando, né? Que é você alimentar de uma... O ideal seria alimentar todas elas, né? A mente, o espírito e o corpo, né? Então, você praticar exercício físico, colocar metas e aos pouquinhos, e você vendo o progresso, você vendo aquilo que está funcionando, né? Você ler, você começar a entender mais do mundo, né? Começar a se inserir mais nele, né? Porque o tamanho do nosso mundo é o tamanho do nosso conhecimento. Então, se você expande o seu conhecimento, né? Você consegue compreender as coisas, compreendendo as coisas, você consegue, sabe, entender, você consegue racionalizar aquilo, você consegue externar os seus sentimentos, né? Você consegue achar muitas vezes motivo de certas coisas estarem acontecendo, né? Você consegue passar o seu conhecimento, né? E a questão da alma, para quem acredita, né? Espírito, que é a pessoa ir para seu culto religioso, enfim, igreja, terreiro, centro espírita, né? Ou então o cara é budista e vai lá ao templo, enfim, né? Fazer leitura de textos, né? Que são sagrados para sua religião, isso daí é muito importante também, né? Das que não tem... das que não tem... que não são orais, né? Muitas vezes são escritas, mas tem muitos que são orais que viraram escritas, né? Como os dos hindus, né? O Bhagavad Gita, por exemplo. Não vou lembrar, não vou nem chutar o nome para não ficar feio aqui. Mas tem outros, né? Que tem lá o Arjuna e tal, enfim. Não vou... Tô lembrando, mas parece que é o nome de novela, mas não vou falar. É o Ramayana, se eu não me engano, também tem. Então, assim, quando são muito antigas, elas vão passando oralmente, né? E aquilo era decorado, aqueles textos, e, por exemplo, dos hindus era decorado os versos, né? E eram recitados, né? Eles eram recitados, e até, se eu não me engano, eles falam, né? Que quando você tem que escrever, as pessoas não se lembram mais dos versos que são recitados, a sociedade está em declínio, né? É até engraçado isso, né? Enfim, então você tem que se alimentar do que é interno, porque quando você consegue se saciar daquilo que você, a sua, vamos dizer, eu vou colocar aqui, tá? Independente do que você acredita. Mas quando você alimenta o seu espírito, né? Quando você se alimenta, né, internamente, né? Seja com aquilo que você acredita que vai te internalizar uma coisa muito boa, né? Um conhecimento, por exemplo, você vai ver que é muito mais satisfatório. E muitas das vezes, quando você adquire esse conhecimento, o seu ego, ele começa a ser mais lapidado, né? Tá aquela pedra bruta e você lapida até você transformar em um objeto que ele é muito mais bem trabalhado, né? É como você colocar o carbono e transformar em diamante, né? Só com a pressão e com o tempo ele vai se transformar com as cadeias carbônicas dele em um material mais valioso, né? Tanto é que carvão tem por aí
né? A rodo tem muito mais carvão do que tem diamante, né? Então, ainda mais pela sua raridade, é por isso que ela é muito mais cara, né? Porque é muito mais difícil de fazer. Então, você vai ter as pessoas que elas foram lapidadas, né? Elas se lapidaram e elas são extremamente raras, justamente por causa disso, porque dá trabalho, dói. Então, você escolhe a sua dor, né? Você pode escolher a sua dor de doer agora, né? De você estudar, de você se aperfeiçoar, se lapidar. E lá no futuro, né? Você ter algo a oferecer para as pessoas, né? Até mesmo porque um livro guardado dentro da gaveta não serve de nada, né? Do mesmo jeito, conhecimento humano. Se você deixa aquilo guardado e não compartilha, é um conhecimento desperdiçado, entendeu? É como você... como é que fala? É como se você, entre muitas aspas, estivesse grávido de ideias, né? De conceitos e teorias e experiências, e você não dá à luz aquilo, você não apresenta a ninguém. A pessoa, ela não consegue adquirir aquele conhecimento justamente porque você guardou para si. Que não faz o menor sentido, que é uma coisa de ego também que eu vejo, porque você tá guardando só para você. Ah, não, só eu detenho esse conhecimento, ou então poucos como eu vão deter quando você morrer, né? A pessoa não é eterna para tá guardando um conhecimento, e mesmo se fosse, né? Porque quando você compartilha, muitas vezes o seu conhecimento, você tá aprendendo de novo, aprendendo mais, que é o melhor jeito de você aprender, depois da escrita, né? Que é uma coisa... Eu tô gostando quando eu faço isso, eu tô aprendendo também muito, melhorou muito, porque antes eu só lia, né? Eu resumo aqui no mapa mental para vocês. Fico muito feliz pelos amigos que me ajudaram a criar agora, né, esse novo formato. E eu falo sobre. Então, assim, eu fiz um resumo, que é algo que ajuda muito, né? E eu falando de coisas aleatórias aqui, né? Opa, desliguei. Voltou? Peraí, deixa eu ver se voltou. Alô, voltou. Que ajuda muito, né? Você fazer resumos, e mapa mental nada mais é do que você deixar ele mais enxuto, né? O conhecimento, ele fica mais enxuto assim. E você falar, você dar uma aula, né? Você explicar sobre isso. Então, quando você guarda para si, olha como é ruim. Olha como é ruim. Você guarda para si, tá? Você não passa esse conhecimento e você não vai reter tudo aquilo que deveria reter. E quando você compartilha a ideia, às vezes a outra pessoa pensa em outras coisas que pode ser legal para você também, né? Ele vai ter um outro prisma de olhar, outra perspectiva, né? Às vezes quando uma outra pessoa, você passa a informação para ela, ela te devolve, muitas vezes você tem uma visão muito míope daquilo e ela expande o seu horizonte. Então, só levei vantagem, só tem vantagem, né? Você pegar e adquirir o conhecimento e espalhar a palavra, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá, felicidade e o desejo. Acho que eu já falei muita coisa aqui, né? Muito provavelmente a gente já até abordou tudo isso daqui. Felicidade mais anseios, ou seja, é o que a gente falou, você não pode ficar muito no futuro, né? Você fica com ansiedade justamente porque você fica pensando no futuro. Então você tem aqueles três momentos, né? Daquela linha temporal. Não vou lembrar quem que é, me perdoa. Que se você viver no passado, você fica depressivo, né? Se você vive no futuro, você tem ansiedade. Você vive no... Eu ia abaixar o dedo, mas vai ficar feio no final, né? E se você vive no presente, você não tem nenhuma delas e você tem a plena consciência de que você pode mudar as coisas. O passado você já não muda, nem o futuro você vai conseguir mudar também, né? Você só muda o futuro se você mudar seu presente. Aí tudo bem, né? Então é aquilo, você vê muito o objetivo fim, mas você não tem aquele... como é que eu posso dizer? Aquela sensibilidade de perceber que você também tem que focar no presente, né? No processo. Porque daí você tá no agora, você tá no presente, entendeu? É não ter as carências, né?
mas era o que a gente estava falando. Você ir preenchendo com aquilo que é interno, né? Aquilo que te agrega como ser humano, né? E você quando você tem uma carência, você fica buscando coisas externas, né? Você tenta preencher aquilo, né? Tem gente que come, tem gente que... como é que fala? Tem gente que fica comprando produtos, então você vê que tudo a pessoa atrás de fora para dentro com uma tentativa de tentar... Uma tentativa de tentar é triste, né? Com uma tentativa de preencher aquele vazio, e sendo que você não consegue, você não vai preencher aquilo, né? Então, a melhor maneira de você tentar preencher esse vazio, né? É você diminuir, mitigar isso daí, é você ter objetivos claros de vida, né? É claro que dentro disso você vai particionar, né? E vai deixar em... Você vai deixar em vários pedaços para você ir conquistando aos poucos, mas não pode se limitar só àquilo, né? Tem coisas além daquilo, tá? Então, tem objetivos de vida, tá bom? E a ausência da ansiedade é você não ficar vivendo no futuro o tempo todo, né? O que é diferente de você vislumbrar seu futuro, que é um planejamento, né? Muitas das vezes você pode estar mentalizando o seu futuro. Isso não tem problema. O problema é quando você fica vivendo o futuro o tempo todo. E aí quando você fica vivendo o futuro, você não vive o presente, que é o que mais importa, que é aquilo que você consegue mudar para alterar ou continuar no futuro que você deseja. Tá bom? É isso que Nossa, eu falei muito já, né? Já deve estar até maçante para vocês, tá bom? E é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve. Você está no YouTube, no Spotify, tá bom? Eu tô tentando fazer todos os dias. Eu tô falhando miseravelmente, tá? Eu vou falar que muitas vezes é culpa minha mesmo, né? Algumas das vezes acontece imprevisto, mas eu deveria dar um jeito, né? Tanto é que eu tive 2 vídeos gravados e não vou postar porque já passou o tempo. Ficaram muito bons, mas eu vou melhorar para deixar esses daqui melhores e falar, não, esses daqui ficaram bons, mas eu consegui melhorar nesses daqui. Você fica com aquela dorzinha de corno, né? Tipo, putz, cara, e se tivesse tal coisa? E se eu tivesse postado que não sei o que? Já foi, né? Então, assim, uns aprendizados que eu posso levar daqui, que eu, né, me proponho a passar para vocês, é isso, né? Então, se já foi, já foi. Não tem mais como voltar no tempo e postar aquilo lá, né? E se você não postou antes, não posta mais. Acabou. Não, passou do prazo, já era. Vou fazer isso e é bom que vocês acompanham também. Em algum momento eu vou atingir a constância de ser todo dia. Em algum momento eu vou fazer isso, tá? Então é isso que eu tinha pra falar hoje. Faz aí tudo que gera engajamento aí. Me ajuda, pelo amor de Deus. E é isso, tá bom? Muito obrigado por ter sido até aqui e até amanhã.